O tema desse ano do nosso retiro é a autoridade da palavra de Deus. E eu que elaborei esse tema, mandei para o pastor Everson, pastor Marcos, para o Luiz Fernando, mandei para alguns irmãos para ver se eles aprovavam, e como nós estávamos em cima do tempo também, todo mundo aprovou também. E também, se não aprovar o tema, só caçar outro, porque o tema é um tema excelente, graças a Deus. E hoje eu vou tratar sobre a autoridade das Escrituras, a inspiração e a inerrância das Escrituras sob ataque. À noite o pastor Marcos irá trabalhar a autoridade da palavra de Deus, a verdade transformadora, e o pastor Everson no domingo encerrará a palavra de Deus, a verdade santificadora. Assim, nós procuramos deixar bem conexos os temas para que fique bem didático e nós possamos ser mais edificados. Somos mais edificados quando nós absorvemos mais a mensagem, não é verdade? Sendo assim, irmãos, eu quero convidar vocês a ler a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos ler versículos 13 ao 17. A palavra do Senhor nos diz assim: Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quero convidar os irmãos a orarem mais uma vez. Senhor Deus, aqui está a sua palavra, aqui estamos nós para ouvir e obedecer a sua palavra. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Que todo ouvido ouça, que todo olho veja o quanto o Senhor é grande e zeloso pela sua palavra. Que o Senhor é zeloso pela sua palavra para cumprir. Que a sua igreja aprenda mais a sua palavra. Aprenda a ser norteada, guiada pela tua palavra. As ministrações, começando hoje, e as que seguirão ainda, sejam todas para glória e para o louvor do seu nome. Não permita que nós saiamos daqui sem entender, sem conhecer de maneira correta, na ação do teu Espírito Santo, a tua palavra. Fala conosco, Senhor, na tua palavra. Fala conosco nos corações mais simples aos mais sábios, dos mais santos aos mais duvidosos. Que o Senhor use a sua palavra para confortar o aflito, o que precisa de consolo e edificação. Use-a também para tirar o duvidoso do seu mau caminho e trazê-lo para a reta fé em Cristo Jesus. Que tudo seja para a glória e para o louvor do seu nome santo. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Tema bem complexo esse, né? A inerrância e a inspiração das Escrituras. A inerrância das Escrituras e a sua inspiração, ela
tem sido muito atacada. Principalmente, e ontem nós conversávamos sobre isso, que talvez o maior poder hoje de influência seja a mídia. Principalmente nesses meios extremamente secularizados da nossa sociedade, quando se fala em inspiração das Escrituras, as pessoas já te olham com um olhar de que você é um antiquado, um anti-intelectual. Quando se fala na inspiração da palavra de Deus, as pessoas já te olham como se você fosse gente de outro planeta, não é assim? Mesmo em meios evangélicos. Quando você afirma as verdades da palavra de Deus e crê nelas, na palavra de Deus, parece que já causa quase que repulsa em muitos. Porém, se nós quisermos entender esses ataques que as Escrituras recebem hoje, nós precisamos voltar um pouco aí na história, a história do cristianismo. E quando nós estudamos a história do cristianismo, nós estudamos toda a história, porque onde tem civilização, tem cristianismo. Os ataques que as Escrituras enfrentam hoje vão ter início, provavelmente, é evidente que tiveram um outro período. Obviamente que em outro período as Escrituras foram atacadas, mas o século XVIII tem o seu auge ali, o período chamado assim, o período do Iluminismo. Talvez seja o período em que mais a verdade das Escrituras, as verdades centrais da fé, serão questionadas de maneira acirrada, onde muitos homens, na sua grande maioria intelectuais, tentaram solapar os alicerces da fé cristã. E como que você faz para destruir uma casa? Você destrói os fundamentos. E quais são os fundamentos da fé cristã? A palavra de Deus, a sua inspiração e a sua inerrância. Porque se a Bíblia não é inspirada e ela não é inerrante, então logo o cristianismo não é uma fé segura. Logo os princípios da fé cristã são falsos e fracos. E se você destrói os fundamentos, se você corta a raiz da árvore, toda a árvore vai ruir. Mas quando nós pensamos no iluminismo, quando se fala, e eu preciso que você entenda isso para chegar onde eu quero que você chegue, quando nós falamos do período iluminista, quando falamos de maneira intelectual, talvez a raiz do iluminismo esteja associada à obra do pensador Francis Bacon. Antes deles haviam outros pensadores, mas após Francis Bacon e sua obra, a investigação empírica, científica, matemática começa a ser mais acirrada. É ele aí o germe de todo um processo que virá até hoje. Quando nós falamos do iluminismo de maneira sociopolítica, nós precisamos voltar talvez ao ano 1648, no episódio chamado assim, o Acordo de Paz de Westfália. Região da Alemanha. Entenda-se, quando Lutero fez a reforma protestante, houve um período de paz, houve um período de fundação das igrejas protestantes. Lembre-se, na época da reforma protestante, não existia Estado laico. Igreja e Estado era a mesma coisa. Então, no século XVII, no século seguinte, estamos falando aí de 1630, começaram a haver as chamadas guerras religiosas. O que significa? Regiões, por exemplo, os cantões da Suíça, os principados na Alemanha e os países católicos, onde o príncipe era protestante, onde o príncipe era católico, havia ali uma guerra santa. Então não tinha a liberdade que nós temos hoje. Então era pela espada que se vivia. Então em 1648, após 30 anos de guerra,
Uma guerra na qual calcula-se que 8 milhões de pessoas na Europa, nos estados envolvidos, foram ceifados. Em 1648 foi celebrado então o Pacto de Paz. Ali eles estabeleceram o princípio cuius regius, cuius religios. Conforme a religião do príncipe, a religião do povo. Então aí você tinha a liberdade de, por exemplo, se você está aqui e esse estado é católico, você é protestante, você tem a liberdade de se exilar lá para um estado protestante. Ali eles dizem que começa o período iluminista. Estamos falando de 1648, século XVII ainda. O século XVIII, ele vai vir como uma avalanche, e aí irão surgir todos os tipos de ataques à fé cristã. Porque, lembre-se, antes eles não tinham a capacidade de lutar contra os fundamentos, porque o crime de blasfêmia era punido com a morte. Era crime contra o Estado. Aí a igreja vinha, interrogava o herege e entregava ele à autoridade secular. Aí tinha fogueira, aí tinha inquisição, e vocês sabem, inclusive nos países protestantes. É a verdade. Muito bem. O período, o movimento iluminista, ele trouxe algumas ideias que perduram até hoje. Citar algumas delas aqui. Tem mais, mas não tem espaço nem tempo para citar todas. O que o iluminismo trouxe para nós até hoje? Antropocentrismo. E toda vez que tiver ismo, significa uma elevação indevida acerca de tal coisa. Se eu falar, você tem um politicismo, estou falando que você exagera demais a questão política. Antropocentrismo, cientificismo, racionalismo, crítica, moralismo, elevação da ética, otimismo em relação ao ser humano, toleracionismo, lembra-se do Pacto de Westfália? As ideias religiosas passaram a ser toleradas e as práticas mais estranhas passaram também a ser toleradas. Subjetivismo religioso, destacar apenas algumas dessas. Tudo isso, todo esse processo, veio para nós, lá do século XVII ainda, e tudo isso influencia em todas as coisas que nós fazemos até hoje. Só para você ter uma ideia de como o iluminismo ele foi tão forte, ele foi assim, ele foi uma reviravolta, uma troca de épocas, praticamente uma antes e depois do iluminismo, que antes do período iluminista, aí você tem aquela frase assim, a Idade Média é o período das trevas. E quem chamou a Idade Antiga de o período das trevas? Os iluministas. Porque essa gente, e a grande maioria deles eram incrédulos, a grande maioria, é verdade que em todo movimento tem alguém ali que não é incrédulo, tem ali um crente, mas via de regra eram todos incrédulos. Foram eles que olharam para a história do cristianismo, olharam para todas as ideias da Europa antiga e diziam, até aqui foi um período das trevas e nós estamos trazendo luz. E quem foi que chamou eles de iluministas? Eles mesmos. Eles disseram assim, não, nós estamos trazendo agora a iluminação. Já complica aí, né? Quando você mesmo se autodenomina alguma coisa, normalmente as épocas passam-se e depois de anos, os historiadores, os ensinadores, os estudiosos, eles vão lá e nomeiam uma época. Mas ninguém nasce agora, exceto os profetas de hoje. Eles se autodenominam muitas coisas. Mas geralmente é difícil alguém mesmo nomear seu próprio movimento. Mas eles eram tão audaciosos que eles mesmos disseram, olha, nós agora estamos rompendo com o período das trevas. E via de regra as trevas que eles diziam era a religião. Era o pensamento cristão. Muito bem. Quais são os
principais ataques que hoje nós enfrentamos quando nós afirmamos a inerrância das Escrituras, a sua inspiração. Eu elenquei aqui 3, e dentro desses 3 ataques tem alguns subtópicos para a gente trabalhar. Em primeiro lugar, a inspiração das Escrituras e a sua inerrância, ela é atacada pelo antropocentrismo nosso. Eu falo nosso no sentido genérico humano. O antropocentrismo, ele é um movimento, ele é uma filosofia de pensamento que ele vai diretamente contra a veracidade da palavra de Deus. Quando você coloca o ser humano no centro, quando você leva o ser humano para um lugar que ele não devia, você está indo diretamente contra as verdades inspiradas da palavra de Deus. E quando você fala em antropocentrismo, o homem no centro, você tem 2 ideias aí principais no que diz respeito ao antropocentrismo. A primeira delas é o moralismo. O moralismo é o otimismo em achar que o ser humano, se ele for adaptado da maneira correta, se ele for trabalhado da maneira correta, se ele tiver a instrução correta, ele pode gerar o paraíso na terra. É a velha ideia de que o homem é bom. É a velha falácia antiga de que o homem nasce bom, mas o ambiente o corrompe. É a velha falácia de que se você nascer desde cedo, num ambiente onde não há corrupção, onde não entrou a maldade, você vai viver bem e o ambiente vai ficar perfeito. O moralismo. Quando eles atacaram o cristianismo e tiraram as verdades fundamentais da palavra de Deus, quais delas? Por exemplo, Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual ideia? A ideia, a doutrina fundamental do cristianismo do Antigo Testamento desde o Gênesis. Que o homem pecou e todos pecaram e carecem da glória de Deus. De que o homem, ao ser expulso do paraíso, quando ele peca, a voz do Senhor disse assim: maldita agora a terra por tua causa. Vai contra o Salmo 51, quando Davi exclama, diz: em pecados eu nasci, em iniquidades me concebeu minha mãe. O cristianismo sempre pregou que o ser humano pequenininho, daquele tamanho ali, a Maria Isabel, tem pecado, nasceu em pecado. As discussões estão aí, é verdade, mas as discussões, ninguém questiona o pecado herdado. Nenhum cristão ortodoxo questiona a herança do pecado. E nós não estamos questionando o pecado herdado, é uma coisa. O pecado prático, que nós não cremos que os inocentes tenham, é esse. Mas tem a condenação do pecado herdado. Porque todos nasceram em Adão e Adão trouxe a maldição. Então todos nascem amaldiçoados pelo pecado. Mas o movimento antropocentrista, quando eleva o homem com suas qualidades, quando põe o homem num status que ele não tem, nunca terá, vai contra essa ideia fundamental das Escrituras. É contra. A Bíblia é inerrante, se a Bíblia afirma, é porque é. Lembrem-se que pensadores do iluminismo, como Jean-Jacques Rousseau, eu dei um livro para o Marcos recente, ele afirmava, por exemplo, que ele tinha a ideia do bom pagão, do bom indígena, de que o indígena selvagem lá, aquele bonitinho lá, com tanguinha e chapéu de cacique na cabeça, ele é bonzinho. Alguém precisava falar para ele dos guaranis aqui no Brasil, né? Dos goitacazes que queimaram, que torraram, cozinharam missionários jesuítas, né? Ainda no século XVI.
Bonzinho índio. É bonzinho, que índio inocente. Ele é tão bonzinho que ele é canibal. Esse movimento é maligno. O homem não é bom. Não, você não é bom não. Eu não sou bom coisa nenhuma. Se não é o Espírito de Deus, as orações dos santos, as misericórdias do Senhor, essa humanidade já estaria colapsada há muito tempo. O ambiente, ele pode ser bom. Se você colocar um homem lá, ele destrói. Pode fazer a sua experiência. Aqui em Prudente, por exemplo, onde se constrói muita praça, eu nunca vi tanta praça. Inaugura hoje, daqui uma semana que mais tem lá é descartável no chão. Camisa rasgada. Tem um campo ali no Jardim Eldorado, não tem nenhum ano. Fizeram uma quadra sintética muito bonita, toda marcada, toda planejada. Não tem nenhum ano, já não tem alambrado, já não tem... Arrancaram tudo. Colocaram uma semente ruim lá, que é o homem, o ser humano. Nós não somos bons coisa nenhuma, irmãos. Nós somos maus em si. Se não é o Espírito Santo guardando-nos, nos sustentando, misericórdia de nós e daqueles que estão à nossa volta. Abraçar essa ideia é ir contra a verdade da palavra de Deus, que diz que todos nasceram pecadores em Adão e que permanecem pecadores e que só serão tirados do pecado na glorificação. Até lá é pecado, e perdão, e arrependimento, e confissão, e transformação. Eu não sei se o Rousseau viveu, porque onde as ideias dele foram mais seminadas foram na França. E vocês sabem que em 1789 houve a Revolução Francesa, um banho de sangue, que no período negro, do período da guilhotina, por média mais de 100 pessoas eram guilhotinadas na Praça de Paris. Dos pensadores universitários, dos radicais, na liderança de Robespierre, que abraçaram as ideias desses pensadores e assim disseram: não, nós somos bons, o que nós precisamos é tomar conta do Estado. Então virou aquele banho de sangue terrível lá. Eu sei, você aprendeu que a Revolução Francesa foi liberdade, igualdade e fraternidade nas escolas, né? Foi nada. Não foi igualdade em lugar nenhum. Não foi liberdade para ninguém. O historiador Bruce Shelley diz que entre 2 a 5 mil sacerdotes da Igreja Romana foram exilados. O historiador Justo Gonzalez afirma que em torno de 25 a 40 mil cristãos no geral foram exilados e foram assassinados. Isso nunca contam nos nossos livros de história, né? Foram dominados pela esquerda há muito tempo, né? Liberdade para ninguém. Que liberdade é essa? Que se você questionar qualquer doutrina, a guilhotina te espera. Grande liberdade é essa. Eu acho que o Rousseau não viveu para ver isso, né? Teria se decepcionado. Talvez teria abandonado a ideia de que o homem é bom. É bom. Diga para um filósofo que afirma que o homem é bom das 2 grandes guerras mundiais, de 1914 a 1918. Diga para 1939 a 1945, a Segunda Guerra. Diga para um filósofo que diz que o homem é bom, para ele ir para uma frente de batalha agora, lá na Ucrânia, contra os russos selvagens. E agora os russos pegaram soldados da Coreia do Norte. Diga para ele ir para uma tenda cristã lá na Somália, quando os radicais islãs invadem tendas de cristãos assim e matam crianças no facão. Diga para ele, é esse o homem que é bom aí. Não é bom não. Isso é um atentado contra a inerrância e a inspiração das Escrituras, que declara que todo ser humano é pecador desde que nasce. Outra faceta do movimento antropocêntrico é o racionalismo, é o culto à razão. Na Revolução Francesa, uma das coisas que os radicais fizeram,
Eles pegaram uma estátua bem parecida com a Estátua da Liberdade dos americanos hoje, e eles iam até as igrejas católicas, eles tiravam o altar, e lá eles colocavam a deusa da razão. E literalmente eles cultuavam a razão. Eles profanavam santuários e levavam prostitutas e começavam ali a bailar e celebrar o culto à razão. Isso é história, viu? Os livros didáticos não ensinam isso, é verdade. O racionalismo. Qual que é a ideia principal do racionalismo? Eu só creio naquilo que eu consigo provar cientificamente. Aí é o modelo científico deles, é óbvio. Só que isso também é um ataque à inspiração e inerrância das Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras delimitam a capacidade intelectual do homem. E na verdade a realidade é assim, não é? Tem vários temas na sua cabeça, por exemplo, se você começar a pensar, aí você começa a elaborar perguntas e respostas. Chega um dado momento que você não esgotou o tema. O seu cérebro para de pensar. Você é limitado, você não consegue ir mais além. Né? Pensa, por exemplo, na ideia de nada. Quem criou o nada? Nada, porque nada não gera nada. Então pensa na ideia de não existir nada. É impossível. Seu cérebro trava. Você não consegue conceber a ideia da inexistência. Isso é a limitação intelectual que nós temos. Porque somos seres humanos. Só isso. Mas o racionalismo, o culto à razão, coloca a razão acima de tudo. Tudo precisa ser provado racionalmente. E isso também atenta contra a inspiração das Escrituras, porque nós temos verdades fundamentais que não se provam racionalmente. Por exemplo, o novo nascimento. O novo nascimento não é eu aceitei a Jesus, eu sei essa linguagem aí. O novo nascimento é nasceu do alto, do Espírito Santo. Nasceu por quê? Por que eu criei? Criei porque eu sou bom? Não. Creu porque o Espírito Santo fez uma obra dentro de você. Isso não tem explicação. Você pega um religioso, o Marcos gosta de falar assim, você pega um religioso que viveu a vida inteira de terno e gravata e ele tem um caso de adultério há 20 anos e pastoreia. E ele nasceu de novo? Nasceu nada. Não é assim? E você pega um assassino, um bandido do PCC e ele conhece a verdade e você encontra ele no dia seguinte, é um novo homem. Aí por que é tão diferente? Porque o Espírito Santo fez uma obra dentro dele. Isso não se prova cientificamente, racionalmente. Você não prova a doutrina da Santíssima Trindade de maneira racional. Ora, a doutrina da Trindade está definida já desde 150, com os pais antigos. Você já encontra a Trindade em livros antigos, como de Didaquê, como Epístolas de Barnabé, Apócrifos Cristãos. Você encontra nos escritos de Tertuliano, por exemplo. É o primeiro pai latino a falar da Trindade. Deus é 3 pessoas e uma só substância. Daí o termo homoúsio, do Concílio de Nicéia 325 foi definido. Como que Deus é 3 pessoas e uma só substância? Isso não se prova racionalmente. Mas como é que nós cremos? Porque nós cremos na inerrância das Escrituras. Por que não cremos como os testemunhas de Jeová? Porque as Escrituras não ensinam como eles. Porque nós cremos na autoridade da palavra de Deus. É muito simples. Não se prova a Trindade racionalmente falando. Não prova. Prova-se, aliás, tem-se argumentos, mas não se tem provas definitivas. Não é? Você quer ver outro mistério da fé cristã? A união das 2 naturezas do Senhor Jesus. A encarnação do Verbo. Como Deus sendo Deus, Deus Filho, pode descer, se encarnar no ventre de uma mulher, ser concebido em carne, na carne de pecado, mas não viver no pecado? De onde vem isso? Das Escrituras. Isso não tem prova. Isso não tem ciência que prove isso. Alguém já disse assim, o verbo se fazer carne é como se fosse uma
bomba atômica numa casca de ovo. Isso não se prova racionalmente. Mas o racionalismo, inclusive o racionalismo gerou muitos unitaristas, desde o século XVI. Se você pegar a maioria dos arianos e dos unitaristas, eles são racionalistas. Eles não creem porque a razão não aceita. Mas a razão é limitada. O princípio de Anselmo de Cantuária era: creio para que eu possa compreender. Creio e compreendo. O racionalista diz: se eu compreender, eu creio. Eu não compreendo, não compreendo. Eu não compreendo nem minha história. Quando eu saí do Nordeste, eu jamais pensava em ser um cristão, um pregador então, um pastor então, jamais. Você não pensava que você ia ser crente um dia, pensava, Marcos? É Deus no controle da nossa vida. Eu não imaginava que ontem minha filha ia me fazer passar por uns maus bocados daquele. Não imaginava antes de ontem. Não. A razão é limitada. O racionalismo, ele vai contra os mistérios da palavra de Deus. E a própria Bíblia fala constantemente em mistério. Milagres, nascimento virginal, a Trindade, a encarnação do Verbo e a união das duas naturezas de Cristo, isso aí para um racionalista é palha no fogo. Mas são verdades fundamentais que, se nós abandonarmos qualquer uma delas, nós comprometemos todo o sistema de fé da palavra de Deus. Isso é o que o antropocentrismo faz, quando o homem é elevado acima do que ele não deve. Moralismo e racionalismo. Mas eu quero caminhar um pouco mais. Em segundo lugar, outro ataque que a palavra de Deus recebe constantemente vem da chamada assim alta crítica. Falávamos disso ontem, não era, Everson, aqui fora? E aqui, quando se fala em alta crítica, aqui necessariamente por causa do tempo e do espaço também, eu já incluo aqui dentro o liberalismo nesse tópico. A alta crítica é relacionada às escrituras. Estudos antigos sobre a documentação histórica da Bíblia, a fontes primárias, fontes originais, investigação histórica acerca dos documentos da Bíblia. Desde o Iluminismo, eles começaram a questionar as bases da palavra de Deus, como eu disse. E aí, num lugar bem famoso, bem conhecido, na Alemanha, tinha que ser, né? É lamentável que a Alemanha é o berço da reforma, mas a Alemanha também é uma ninharia de serpentes do liberalismo. É de lá que vem a maioria das misérias teológicas que nós temos até hoje. Então, voltando ao século XVIII, um estudioso chamado Johann Semlin, ele estudou as Escrituras e ele começou a fazer algumas afirmações mais ou menos assim, ó. A palavra de Deus não é inspirada plenamente, ela é inspirada em alguns textos, mas não em todos. Ele não aceitava o cânon da Bíblia, ou seja, esses 66 livros que nós temos aqui como inspirados. Mais ou menos assim, o que serve para mim, esse aqui é inspirado. Aquele ali não é não. Opa, esse aqui parece ser legalista, esse aqui não. Esse aqui não é de Paulo, Paulo não ia escrever assim. Também acreditava que o que se aproveitava na Bíblia eram os princípios morais. Óbvio que ele herdou isso aqui do iluminismo. O que servia? E via de regra, quando você vê um pregador liberal hoje ou antigo, ou lê alguma coisa escrita, um liberal ele é sempre moralista. E todo liberal ele é apaixonado pelo Sermão do Monte, porque ele gosta da questão ética da fé. Ele assim, quando ele lê lá em Êxodo, Deus destruindo o Egito com as pragas lá,
Moisés sentando o cajado, o mar abrindo, Josué passando o Jordão, Elias batendo uma capa velha de couro fedorenta no mar e o mar se abrindo, o Jordão se abrindo. Para ele, não, isso é bobagem. Aí quando ele vê assim, bem-aventurado, pobre de espírito, aí ele gosta. Porque um liberal, ele exalta, lembra do antropocentrismo? Ele exalta a figura humana a tal ponto que ele acredita que se você cumprir os preceitos, isso é o cristianismo. Então ideias como essas assim foram sendo semeadas na igreja e até hoje nós colhemos esses frutos terríveis. A Europa então nem se fale. Outro pensador também no século XVIII, chamado Hermann Reimarus, também na Alemanha, ele acreditava, por exemplo, que a religião se sustenta na experiência. Um ponto. Acreditava, depois de estudar o Novo Testamento e determinar a sua crítica, que Jesus era meramente um Messias, como tantos outros que apareciam naquela época. Acreditava que Jesus, olha, preste atenção aqui, o que eles afirmavam. Diferente do que nós afirmamos na palavra de Deus. Quando Jesus estava na cruz, que Jesus disse: Deus meu, ou Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Ele chegou à conclusão de que quando Jesus falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Não é a declaração teológica que nós cremos que é. Que o desamparo ali foi que o filho precisava receber o pecado, não é? Ele foi esmagado pelas nossas transgressões, moído, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53. É isso que nós afirmamos, que cremos como os apóstolos afirmaram, que era isso. O desamparo de Cristo era que o pecado da humanidade estava nele. Então o pecado é abominável aos olhos do Deus Pai, então naquele momento o filho estava desamparado. Porém, ele acreditava que, como Jesus era um dos tantos Messias que surgiu no século I, e quando ele fala, Deus meu, me desamparaste, é porque o Deus Yahvé de Israel não veio e subjugou o Império Romano, então o Jesus, Messias meramente humano, morreu decepcionado na cruz. É isso que eles acreditavam. Fazer igual o Nicodemos. Tem gente fazendo assim, eu não acredito nisso aqui não, que eles diziam. Acreditava também que como o movimento de Jesus, e eles falam movimento de Jesus, esses liberais. Quando você ouvir alguém dizer assim, o Jesus histórico, assim já fica com o pé atrás. Não tem Jesus histórico, é o Jesus dos evangelhos. É aquilo ali, não tem Jesus o Cristo, não, Jesus o Cristo é o mesmo, não tem Jesus histórico não, é o mesmo, é só um Jesus. Quando ouvir isso aí já fica com o pé atrás, não é, Everson? Eles têm isso. Acreditava que então, na visão dele, o Jesus desamparado foi morto, como Jesus angariou muitos seguidores na Galiléia e na Judéia, os apóstolos viram que era um bom negócio ensinar sobre Jesus como sendo o Messias prometido. Então os apóstolos esconderam o corpo de Jesus e inventaram o mito da ressurreição. Deixa uma dica de livro aqui, porque vai ficar gravado também, né, depois. Tudo isso aí, você pode ler o livro muito bom do reverendo Hermes Maia Pereira da Costa, Teologia Contemporânea, Raízes da Teologia Contemporânea. Ele sintetiza tudo isso aí, excelente. Então, consequentemente, se Jesus não ressuscitou, se os discípulos inventaram o Jesus ressurreto, e depois Paulo, o Cristo místico que eles falam lá, então a fé cristã nada mais é do que uma farsa. Então, tudo que a gente crê até hoje é uma invenção apostólica lá. Só uma pergunta que não se cala, e nós falávamos isso ontem, Marcos. Se o que eles dizem parece pelo menos com a realidade,
Por que que ninguém nunca achou o corpo de Jesus? Porque era fácil, um movimento dessa magnitude era fácil. Se você fosse procurar um corpo de alguém naquela época, era fácil. Nessa envergadura, acharam ossos de vários santos, pelo menos a igreja diz que tem ossos de Pedro e Paulo. Eu não acredito que tem não, mas dizem que tem. Seria fácil achar os ossos de Jesus, não é? Se fosse assim. E outra coisa, que sentido teria, por exemplo, Paulo escreve e diz, mais de 500 irmãos viram o Senhor ressurreto. Que sentido tem? Que sentido tem, por exemplo, os apóstolos, via de regra, todos morreram, martirizados, afirmando, não, ressuscitaram. Quando você lê Atos ali, os apóstolos são levados diante do sinédrio, açoitados e dizem assim, parem de falar no nome do Nazareno. E eles dizem assim, não. Julguem vocês mesmos se é justo obedecer antes a Deus ou aos homens. Que sentido teria? Se eles afirmassem uma mentira, que sentido teria? Muitos deles foram degolados, como a tradição diz que Paulo foi. Pedro diz a tradição que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Mateus foi pendurado numa forquilha. Tomé foi queimado no seu... Várias tradições. João depois foi jogado num caldeirão de óleo fervente. Depois foi exilado para Patmos, onde escreve o Apocalipse. Que sentido teria? Que sentido teria o Império Romano perseguir a igreja desde 64 com Nero até a última grande perseguição com Diocleciano no século IV, onde literalmente eles assavam cristãos na grelha. Eles assavam os cristãos como nós assamos carne de churrasco hoje. E eles não negavam. Que sentido teria a fé cristã não ser verdade, quando já no primeiro século, o eunuco que Filipe evangeliza sai daqui de Jerusalém e vai lá para a Etiópia pregar o evangelho. Tem igreja lá na Etiópia desde o primeiro século. Que sentido teria os soldados romanos saírem no segundo século daqui de Roma e irem lá para as Ilhas Britânicas na Inglaterra? Tem igreja lá na Inglaterra do século II. Não tem sentido algum. Que mentira é essa que todo mundo acredita? É absurdo. É o que o C.S. Lewis disse. Ou ele era um louco e dizia que ouvia o que dizia, ou ele é um tremendo mentiroso, e é um mentiroso muito enganador, porque conseguiu bem, ou ele é a verdade. É só isso. Não tem como. O hinduísmo não fez isso. Onde tem hindus aqui? Tem não. Pergunte onde estão os seguidores de Confúcio. Pergunte onde estão os seguidores os filósofos. Veja. Mas agora pergunte onde tem um cristão. Está em todo lugar. É absurdo. Pelo menos não é o que eles dizem que é a verdade. Crer no que eles dizem é absurdo. Então a autocrítica, ela é anticristã. Ela vai contra a inspiração e inerrância da palavra de Deus, que declara que Jesus morreu e às 3 da tarde exclamou, Deus meu, por que me desamparaste? E declara que, sendo o primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. E quando chegou lá não viu ninguém, era cedo, ela viu um homem passeando pelo canto e ela julgou que era o jardineiro, o hortelão. E ela falou com o hortelão e Jesus naquele momento não deu-se a conhecer. E ela disse, mestre, e o Senhor disse, Maria, por que você está triste? E ela disse, se o Senhor levou o corpo do meu Senhor, para onde o levaste? E ela disse, Maria, conheceu. Ela viu que era o Senhor. Ele apareceu para os dois no caminho de Emaús, que iam caminhando, e eles iam andando, tem até a música sobre isso, é uma coisa maravilhosa. E eles iam conversando e comentando, olha, Jesus apareceu para eles de maneira velada, camuflada ali, algum aspecto diferente do tradicional, e diziam, o que é que vocês dois estão conversando aí, homens? E dizia, você é um forasteiro em Jerusalém? Você não sabe as coisas que entre nós aconteceram? Que coisas são essas? Ora,
Vocês não sabem que Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus em palavras e em atos, e como os nossos príncipes o crucificaram, entregaram nas mãos de Pilatos para ser crucificado? E é verdade que alguns entre nós já disseram que haviam visto uma visão de anjo e que dizem que ele ressurgiu, mas contudo esse ainda o terceiro dia e nada dessas coisas acontecem. E eles viram que o sol estava se pondo e foram para a aldeia de Emaús, né? E disseram assim: o Senhor não quer vir conosco, pois o sol já está se pondo, né? O ocaso já está chegando. E entrou com eles, e no partir do pão, o Senhor deu-se a conhecer a eles. Que experiência maravilhosa! E quando ele partiu o pão, eles disseram que é o Senhor. E sabe o que aconteceu? Depois de terem andado mais ou menos 12 quilômetros para Emaús, eles voltaram marchando para Jerusalém, dizendo, chegaram lá e diziam os outros: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Ressuscitou. Esse é o fundamento da palavra de Deus. Por que nós cremos da maneira que cremos? Como é que um liberal, como é que um racionalista, que um incrédulo visita um enfermo na UTI? Como é que ele vai num velório? O que ele diz? O que ele diz para uma mãe desesperada, com câncer, com um filho em coma? Ele tem que dizer o quê? Ele diz que esse é o princípio da natureza, que ela dá filhos e recolhe, é isso? É isso que o Leandro Carnal diz. Mas é que um crente que crê na inerrância e na infalibilidade das Escrituras, na inspiração plena, diz o quê? Não. Morrer aqui é dormir e despertar com Cristo. Com Cristo. O que um liberal diz para... Como é que ele consola uma mãe que perdeu o filho? Não tem o que dizer. Eu digo, se é um crente, vai despertar com o Senhor na glória. A autocrítica também ataca a fé cristã até hoje. De vez em quando você vê alguém dizendo aí, são 3 Isaías, são 3 Daniéis, ladainha de incrédulo. Porque eles cultuam a incredulidade. O Deus deles, o nosso Deus é a fé em Cristo. O nosso Deus é Cristo pela fé. O Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, a Trindade. Mas o Deus deles é a incredulidade. Mas em último lugar, a inspiração e a inerrância da palavra de Deus, ela é muito atacada hoje. E esse aqui fala mais perto de nós aqui, porque já não vai mais para a questão da academia, dos estudiosos. Aqui fala conosco mesmo, nosso contexto em qualquer ambiente cristão. Substitutos ou outras fontes de autoridade. Substituto. Veja bem, se você solapa os fundamentos originais, você precisa de substitutos para sustentar aquilo. Se você tira os fundamentos, você procura substituí-los por alguma coisa. Você não tem as Escrituras como o seu manual de vida e fé. Você vai ter que pôr alguma coisa ali para sustentar suas afirmações. Via de regra, o que se faz hoje em dia? Selecionei aqui duas coisas aqui. Primeira delas, tradicionalismo. Tradição. Os liberais atacaram as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, foram na raiz. Os romanos, por exemplo, a Igreja Católica Romana, respondeu com a tradição. Esse livro aqui tem erro. Tá, mas o que define a fé não é a Bíblia, é a Igreja, é a tradição. Só que aí é um problema. Até que ponto nós temos a tradição com nossa direção? Até o ponto em que ela não vai além das Escrituras. Paulo fala assim, eu vos admoesto a que não vão além do que está escrito.
Na Epístola aos Gálatas, contra os judaizantes, ele diz assim: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos ensine outro evangelho, que não o que temos ensinado, seja anátema. Aí tem um problema. Porque de onde vêm as tradições? As tradições vêm de uma autoridade chamada homem. E o que tem no homem? Pecado, maldade. Então, por mais que o homem seja bom e perfeito, ele é imperfeito. É como eu disse outro dia na pregação, o maior dos homens não passa de um homem. Ele está sujeito a erro. A palavra de Deus não tem erro, o homem tem erro. Então, quando você pega, por exemplo, eu citei o romanismo, a questão do tradicionalismo, doutrinas que não tem nada a ver com os ensinos da palavra de Deus são elevadas à categoria de dogmas, não é? Doutrinas como invocação dos santos, peregrinações, relíquias, veneração de relíquias, oração pelos mortos, purgatório, nada disso aí tem base bíblica nenhuma. Mas alguém na igreja algum dia afirmou, então eles creem, porque a Bíblia se sujeita à tradição. Substitutos para a autoridade da palavra de Deus. Se eu substituo a palavra de Deus como meu norte, eu não creio na infalibilidade da Bíblia, eu não creio na sua inerrância, nem na sua inspiração. Tradicionalismo, usos e costumes. Eu deixei de ministrar numa escola bíblica por causa de uma gravata uma vez. Eu conheci o Cleverson por causa da barba dele. Virei amigo dele por causa da barba. Até hoje eu olho para a barba dele e eu falo aqui o pivô da nossa amizade, a sua barba. É incrível. É incrível que alguns religiosos proíbem os seus ministros de terem barba. Pode ter bigode, mas não pode ter barba. Não sei porquê, mas tem. É incrível isso. Tolice tradicional. Aí você diz, não, Jesus tinha barba. Não, isso é o que você acha. Não, Jesus tinha. Exaltando a tradição acima. Tradicionalismo. Só quem batiza crente é pastor. Mentira, não tem isso na Bíblia em lugar nenhum. Tradicionalismo. Transportando a figura do Antigo Testamento para os pastores do Novo Testamento. A palavra sacerdote no Novo Testamento, eu pesquisei, nenhum momento é aplicado a uma só pessoa. Só fala da figura do sacerdócio na Bíblia, sacerdócio real. Só fala de todos os crentes. O pastor, o presbítero, o bispo, o sei lá das quantas que se nomeie, ele não é o sacerdote segundo a ordem de Arão. Todos vocês são sacerdotes em Melquisedeque, como Cristo. Ele vos constituiu um reino de sacerdotes. É verdade que na igreja existe a ordem, mas são práticas que tradicionalmente instituímos, mas que elas não são regra de fé. Se você for andando na rua e você pregar o evangelho e alguém crer e estiver morrendo naquele momento e disser assim, eu quero ser batizado, pode chapriscar, a água da poça ali nele, em nome de Jesus, e batiza. São tradições que vão acima, parecem que é bíblica, ensinaram-nos há tanto tempo, não tem fundamento bíblico nenhum, está errado. Tradicionalismo é o culto à tradição. Não, mas vou crescer assim, não quero saber como você cresceu, é a palavra de Deus. É quando a gente cultua uma tradição, que a gente fica severo demais com essas coisas. Só quem distribui a ceia é o pastor. Não tem base bíblica nenhuma isso aí. É óbvio que nós cultuamos uma moderação por precaução de evitar excessos. Nós também não vamos pegar, Emanuel, vai celebrar ceia. Isso não tem sentido nenhum, isso é absurdo. Mas via de regra, nós exaltamos uma tradição que não tem fundamentação nenhuma. E ela vai acima da palavra de Deus. Eu não quero saber o que a Bíblia diz. A Bíblia é clara quanto a isso? Não, então não importa. Até que haja uma resposta da palavra inspirada e inerrante, eu não falo nada sobre isso. Eu não sou obrigado a falar sobre tudo. Mas tem coisa que a Bíblia é tão clara que é inadmissível aceitar certas tradições. Algum tempo atrás, e eu tenho isso registrado em livros, posso até recomendar um livro aqui,
dicionário do Movimento Pentecostal, da CPAD, do historiador assembleiano Israel de Araújo. Tem um tópico sobre usos e costumes. Ora, eles chegaram no absurdo de, por exemplo, falar sobre as brincadeiras das crianças. Por exemplo, pipa pode, porque é uma brincadeira saudável. Televisão não pode, porque além da programação ser muito ruim, traz mouse e um monte de coisa lá. A roupa da mulher, por favor, calças compridas são proibidas, etc. Algumas chegaram ao absurdo de proibir higiene pessoal. Isso aí é história. Que base bíblica? Nenhuma. Afirmação da nossa velha tradição, falida. O tradicionalismo também é uma espécie de substituto das escrituras, que é infalível e inerrante, que é inspirada. Mas outro também que nos toca, em segundo lugar, como substituto da autoridade da palavra de Deus, o experiencialismo, a experiência. Você quer ver uma pessoa brava, pelo menos incomodada, questione a experiência dela. Questione. E até eu falo assim, depende, não questiona não. Põe a prova, se você quiser ter a prova, questiona. Então assim, o experiencialismo é elevado à categoria de revelação inspirada. Porque assim, o sujeito não tem direção, não tem embasamento para fazer o que faz, para afirmar o que afirma, de forma alguma. Mas aí ele teve uma experiência. Não, eu vi um anjo que me disse, Joseph Smith viu um anjo também, chamado Moroni, e fundou a seita dos Mormons, né? Depois, lá no estado em que eles estabeleceram, nos Estados Unidos, eles fundaram a poligamia, deu tanta polêmica, depois veio um profeta lá e falou, não, agora está mandando abolir a poligamia. Depois que o falso profeta deles foi assassinado também, né? Então veja as revelações, estou citando falsos profetas. Agora veja um movimento aqui bem perto de nós, vejam os apóstolos contemporâneos. Apóstolo, outro dia eu abri um vídeo sobre seitas e heresias no YouTube e tinha um camarada lá, vestido de branco, com um capuz meio vermelho e laranja aqui, imitando o Fred Flintstone, e ele falava assim, eu sou apóstolo, Deus me revelou que eu sou apóstolo, você tem que aceitar minha autoridade apostólica. Por quê? Porque eu tive uma experiência, e eles são assim, pode ver, a maioria deles. Assim, eu vi um livro... Abriu-se o livro e estava escrito no livro, você é apóstolo no Brasil. Pronto, agora eu sou apóstolo, recebi um chamado, através de uma experiência. Só que aí você vai para o capítulo 1 de Atos. Né? E quando Judas morreu do jeito que foi, os apóstolos se reuniram e falaram assim, segundo as escrituras aqui, é necessário que alguém tome o seu lugar. Aí em concorda, chamaram dois, né? Matias, o justo, e José, chamado Barsabás. E lançaram sortes e caiu sobre Matias. Matias foi ungido sucessor de Judas. Pronto. Mais um dos preceitos ali é necessário que aquele, pois, que esteve entre nós, desde os dias em que Jesus andou conosco na Galileia, e até os dias da sua morte e ressurreição. E eu até falo que eu quero encontrar um apóstolo, eu quero encontrar um apóstolo moderno. Por que, João, você quer? Porque eu quero perguntar para ele como era o meu Senhor. Ele era mais pele azeitona, como eu, meio árabe, meio nordestino? Ele era mais branco, igual o Tarcísio? Ele tinha um olho claro como o Jean? Como era? Oxe, não sei. Oxe, mas você não é apóstolo? Você não viu o Senhor? Não vi. Mas para ser apóstolo tem que ver o Senhor, então você não é apóstolo coisa nenhuma. A tradição, a experiência acima da palavra inspirada. Não pode, irmãos. Deixa eu dar um conselho para vocês. Quando eu era jovem, viajando por aí, sem conhecimento das Escrituras, eu acredito que Deus falava comigo em sonhos. Eu tive direções de coisas em sonhos. Mas meus sonhos são meus sonhos. Olha aí, o pronome possessivo, meus. São meus, guarda para você. Deixa seus sonhos com você, vai, vive eles. Não, a igreja tem um norte, esse aqui,
É verdade, você pode contar uma experiência, você pode ilustrar uma verdade bíblica com uma experiência que está de acordo com a Bíblia, mas não acima dela. Mas, via de regra, as pessoas pegam suas experiências lá, todas perigosas, estranhas, e trazem para a palavra. Não. Experiência de ninguém deve ter autoridade de pé de igualdade com as Escrituras. Pode ser Pedro ressurreto hoje, eu sou Pedro, tive uma experiência. Não, Pedro, volta para lá. Apóstolo bom é morto mesmo. Então, quando a palavra de Deus não é suficiente, quando a inspiração e a inerrância das Escrituras não é o nosso norte, nós precisamos arranjar substitutos. No nosso caso, eu creio que os mais evidentes são tradicionalismo e experiencialismo, ou empirismo, se você quiser chamar. Mas eu quero concluir com uma direção. Como nós podemos, como cristãos mais estudados ou mais simples, como que nós podemos resistir a esses ataques, à inerrância e à inspiração das Escrituras? Vejam que no texto que Paulo escreveu, que nós lemos, Paulo fala para Timóteo sobre as Escrituras. Quais Escrituras que Paulo fala para Timóteo? As Escrituras do Antigo Testamento, as quais sua mãe Eunice e sua avó Lode havia lhe ensinado desde cedo. Timóteo era filho de judia, filho de pai grego. Por isso depois precisou ser circuncidado, porque o pai dele era grego. Mas Timóteo cresceu ouvindo as doutrinas do Antigo Testamento. E Paulo fala assim: Timóteo, persiste nisso aí, mantém o que eu te instruí, fica firme aí. E ele fala, toda a Escritura, toda, é todo o conselho de Deus. Quando o apóstolo Paulo vai se despedir dos presbíteros de Éfeso em Mileto, em Atos capítulo 20, se não me falha a memória agora, Paulo fala assim, vocês me são testemunhas agora, de que eu estou limpo do sangue de vocês, porque os dias que eu estive entre vocês, em casa, nas ruas, nas praças, nenhum momento eu deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E aqui ele diz, toda a Escritura divinamente inspirada. E aqui o termo grego é theopneustos. E é interessante, o conceito de inspiração é a única vez que aparece no Novo Testamento. Theopneustos. O que significa? Não é inspiração, não é inspirada a tradução correta. Mas porque é inspirado seria Deus soprou no homem, não é? Então se Deus soprou no homem, ele foi inspirado. Mais ou menos como o que acontece, por exemplo, no Espiritismo, na sessão lá, quando o sujeito lá toma os gole brabo dele lá, fuma lá uns tantos de cachimbo lá, eu sei porque minha mãe andava com isso antes de ser crente. E recebe lá o capiroto. Então diz ali, agora começa a falar, né? Isso seria uma espécie de inspiração segundo a cultura grega da época. Seria algo parecido com enteusado, era esse o termo grego, quer dizer, como algo parecido com entusiasmo. Daí vem nossa palavra entusiasmo, de enteus, teus grego, desceu no homem. Então ele está em Deus, ele está com a pessoa de Deus. Porém, esse termo aqui, theopneustos, significa soprado para fora. É muito lindo isso aqui. Porque você entende de maneira mais precisa a questão da inspiração. O termo significa que Deus soprou nos escritores, mas não ficou dentro deles. Deus soprou neles e saiu. O que saiu? As escrituras inspiradas. Mas por qual meio? Por meio deles, é óbvio. Então, como que eu resisto a esses ataques aos fundamentos da minha fé? Crendo e pregando toda a Escritura. Toda. Pode pregar, leia Gênesis lá, Gênesis 1, a história dos animais. Leia, é inspirado.
As genealogias lá em 2 Crônicas, em Mateus 1, em Lucas, é palavra de Deus. Se eu não soubesse da genealogia de Mateus capítulo 1, de Lucas, eu não saberia dos personagens que o Senhor redimiu e pôs na sua genealogia, como Raabe, uma prostituta. Eu não saberia. Tudo que está na Escritura, é verdade, precisa de uma interpretação, uma aplicação correta, mas tudo é palavra de Deus. Não, isso aqui é o que o homem pensa, não. Isso aqui é um homem inspirado por Deus pensando. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada. Soprou dentro dos homens para fora. Soprou nos discípulos, nos apóstolos e saiu a Escritura. Por meio deles. O que significa a inspiração? Em primeiro lugar, a inspiração ela é plenária. Porque Paulo disse, ela é toda. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, foi Deus que inspirou os escritores. Em segundo lugar, a inspiração ela é dinâmica. Por que ela é dinâmica? Porque Deus usou diferentes tipos de homens e diferentes tipos de graus de inteligência, de capacidade, diferentes tipos de graus de pessoas. Deus usou essas capacidades deles, inclusive suas fraquezas, para transmitir sua palavra. Então você tem um rei piedoso como Davi, que ao mesmo tempo que ele é santo, ele também cai em pecado, que escreveu a maioria dos salmos. Então você tem um adorador como Asaf, que escreveu muitos salmos. Então você tem um erudito como o apóstolo Paulo, que mesmo depois, o apóstolo Pedro, que era um pescador, talvez de uma cultura bem rude e rudimentar, diz assim que os escritos de Paulo são difíceis de entender e que os hereges distorcem. Mas a escritura, a inspiração, ela é dinâmica. Ela inspirou Pedro, que era um pescador, ela inspirou Paulo, que talvez fosse um judeu erudito em cultura grega e cultura judaica. É isso. Ela inspira um escritor como Paulo, que é um apóstolo para os gentios, inspira um irmão de Jesus chamado Tiago, que tem mais conhecimento dos judeus. Inspira Marcos, que escreve as palavras de Pedro, e inspira Mateus, que escreve para o povo de cultura judaica, que insere muitas citações do Antigo Testamento. É isso. Isso é a Escritura. Inspira um homem como Amós, que é um cultivador de sicômoros. Inspira um homem como o profeta Isaías, que talvez fosse um homem pertencente à aristocracia de Judá. A inspiração é dinâmica. Para quê? Para falar com todo tipo de pessoas. Porque Deus não faz acepção de pessoas no quesito de anunciar seu evangelho. Ele anuncia para grandes e pequenos, para pobres e ricos, para inteligentes e pessoas simples, dos mais sábios aos mais simples possíveis, porque a inspiração é dinâmica. Em terceiro lugar, a inspiração ela é verbal, porque Deus inspirou a palavra. Os mundos foram feitos pela sua palavra. E Deus disse, palavra de Deus, haja luz e houve luz. Não ignoreis uma coisa, irmãos, que o mundo, a terra que subsiste no meio da água, que foi produzida, feita, gerada pela palavra de Deus, a palavra é inspirada. O que eles registraram? Eles registraram as ideias faladas, não registraram pensamentos. E Pedro estava pensando, não. Pedro pregou e registrou. Foi inspirado. A palavra de Deus é inspirada, verbalmente inspirada. E em último lugar, a inspiração da palavra, ela é sobrenatural. Porque ela veio de Deus. E Deus está acima da nossa realidade. Entrou na nossa realidade, mas ao mesmo tempo que está na nossa realidade, está acima da nossa realidade. Então a Bíblia, apesar de estar na nossa realidade, é a palavra de alguém que está acima da nossa realidade. Ao mesmo tempo que está na nossa natureza, na nossa vida, formando, está agindo na nossa vida e nos transformando, que o pastor Marcos vai pregar, com a graça de Deus. Ao mesmo tempo que está agindo em nós como pecadores, está nos moldando, nos alicerçando, nos fazendo crescer, nos usando.
Ao mesmo tempo que trabalha no natural, está realizando o sobrenatural. Ao mesmo tempo que fala da criação, fala também da consumação das coisas. Ao mesmo tempo que fala para sermos justos, fala que punirá o perverso. Ao mesmo tempo fala que recompensará o justo. A palavra de Deus, ela é sobrenatural. Ela não nasceu aqui e é daqui. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não é como as escrituras do Alcorão, não é como as escrituras dos Vedas, não é como as doutrinas de Confúcio, não é como os mantras de Buda, não. A Bíblia é sobrenatural. A Bíblia é a palavra de Deus, fiel, inerrante e inspirada. Por mais que ela sofra ataques, os céus e a terra passarão, mas disse o Senhor Jesus, as minhas palavras não hão de passar. Amém, irmãos? Tá bom. Até hoje eu estou cansado, eu sei que vocês estão cansados, mas o tema torna-se necessário, porque é um tema bem complexo. Eu gostaria de orar e daqui a pouco, assim que estiver pronto o almoço, nós já orando. Vamos cantar mais um hino? Orar, vamos cantar mais um hino e depois nós estamos liberados. Assim que o Vanderlei falar o almoço está pronto, nós já nos concentramos ali, tá bom? Mas que Deus possa ter falado com cada um de nós essa palavra. Pai, eu te agradeço por essa palavra, o Senhor ter falado comigo, que o Senhor fale com os seus filhos, com a sua igreja, e que tudo seja para a glória do seu nome, que tenhamos um banquete maravilhoso e que o Senhor continue nos abençoando em nossa comunhão, no entendimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, irmãos?